Bom, continuando então sobre a cultura do milheto, né, terceira e última parte, eu, Raiele, juntamente com o meu grupo Bruno, Letícia e Lohane, nós iremos estar abordando sobre os temas colheita, beneficiamento, armazenamento, logística e produtos da cultura do milheto. Bom, como eu já falei, a gente vai estar abordando esses temas, né, colheita, beneficiamento, armazenamento, logística e produtos, finalizando essa parte sobre a cultura do milheto. E agora eu vou estar abordando mais especificamente sobre a cultura, sobre a colheita dessa cultura. Bom, os grãos que são colhidos de milheto, eles são destinados principalmente a duas vertentes, né? Ração animal e consumo humano atualmente. A umidade ideal para ser realizada a colheita é entre 19% e 22%, que é o ideal, né? Para você estar realizando a colheita para não dar nenhum problema na colhedora, né? Para a gente não ter também tanto problema, não ter tanto consumo, às vezes, de energia para estar realizando a secagem desses produtos. Bom, a colheita do milheto para fazer a silagem, ela é feita de 60 a 80 dias após o plantio. Eles são colhidos ali na fase de grão leitoso e farináceo, né, para fazer a silagem. Uma média que colhe de 15 toneladas de matéria seca por hectare, e o seu teor é baixo, né, o teor de matéria seca é entre 20% e 23%, e ele tem um médio valor nutritivo, né, a silagem do milheto tem um médio valor nutritivo quando comparado à do milho. Né. Aqui a gente pode observar, né, tem essa imagem para a gente observar como é feita essa colheita da silagem do milheto. A gente tem o trator, acoplado ao trator a gente tem a ensiladeira e a gente tem o caminhão para estar levando esse produto até o seu local de destino, né, o destino final ainda, né? Mas o local de destino, depois ele vai retornar para continuar realizando essa colheita. Ou pode ter uma outra opção, que é utilizar uma carretinha acoplada no próprio trator. Então a gente tem o trator, a ensiladeira e acoplado no próprio trator a gente tem a carretinha. Então você vai colhendo e já vai jogando o produto para trás, que daí ele vai cair lá na carretinha. Já a colheita para os grãos podem ser divididos em três grupos. Grupo 1, precoce, que é até 110 dias após o plantio, né? Grupo 2, que é o médio, de 110 a 130 dias. E o grupo 3, que é o tardio, que é superior a 130 dias. Essa colheita, né, como eu já citei, ela é realizada com uma umidade entre 19% e 22%, sendo que colhido nessa umidade ideal, quando o produto chegar ao secador, eles vão fazer com que chegue a 12% da umidade para ser comercializado. E também as sementes recém-colhidas, elas possuem um alto teor de umidade e materiais inertes, né, essas recém-colhidas. Materiais inertes são sementes invasoras, deterioradas, danificadas, então possuem um alto teor desses produtos a mais que vêm junto na colheita. E os grãos podem ser redondos ou oblongos, eles podem ser classificados dessas duas formas. E a seleção é feita de acordo com a sua forma. Né? Então, os redondos a gente pode observar que eles são mais redondinhos e os oblongos mais ovais. E como é que a gente faz, né? Essa seleção? A gente faz com as peneiras com orifícios específicos para cada formato. Então, a gente ajusta essas peneiras dentro das colhedoras, como eu vou mostrar agora no vídeo, né? Realizando a colheita. O vídeo pode dar uma travadinha por conta da internet. Vamos esperar. Aí tá realizando a colheita, né, do milheto. A internet não tá ajudando. Mas ele tá realizando a colheita agora do milheto. E aqui a gente pode fazer um adendo de que é usada a plataforma de soja, né? Realiza algumas adaptações, mas usa a plataforma de soja. Por que usa a plataforma de soja, né? Porque o milheto ele não apresenta um colmo tão grosso. E aí a plataforma de soja ela consegue colher melhor com menos prejuízo, diferente da plataforma de milho. Né? Então é por isso que é utilizada a plataforma de soja. O vídeo tá travando bastante por conta da internet. Mas é realizada a colheita como se fosse colheita de soja mesmo. Vai lá pra dentro e milheto colhido.
A gente também tem a colheita a partir do pastejo, né? Que é com a entrada do gado na área, né? Que é feita com 30 dias após a emergência desse milheto, ou quando tiver com sim, mais ou menos 50 centímetros de altura, que é antes de emitir a panícula dele. Retira o gado dessa área quando o milheto tiver com 20 centímetros de altura, dando um tempo de descanso de 15 a 20 dias para o milheto dar uma recuperada. E aí você pode colocar o gado novamente. E essa área ela pode ser pastoreada de 5 a 7 vezes é, depois de implantada. Bom, o beneficiamento de grãos, né, ele vai ser utilizado geralmente para alimentação animal, como já foi dito, e também pode ser utilizado para alimentação humana. A Anvisa já liberou ele para a seção de cereais integrais. Na parte dos grãos, o milheto tem um processamento um pouquinho menos rigoroso, sim, mas não tirando de garantir a segurança alimentar, assim prezando a remoção das impurezas e contaminantes. Isso seriam insetos mortos ou plantas daninhas. Assim, tem uma boa potabilidade e digestibilidade que podem chegar até 78%, assim sendo feita apenas uma limpeza e uma secagem. Já na questão das sementes, a limpeza e a separação são baseadas principalmente no seu tamanho, que vai ser daí espessura, densidade, forma, textura da superfície, largura, onde tem que ser passado por várias peneiras. E vai também fazer a separação daqueles materiais indesejáveis já citados, como insetos mortos, né, as pragas, e as daninhas contaminantes. E deve ter muito cuidado nessa etapa para que sejam utilizados os equipamentos necessários para não haver danificação nas sementes, porque é isso também que vai definir a sua boa germinação no futuro. Assim também o seu processamento das sementes é uma parte muito vital da tecnologia e é responsável, né, pela qualidade, o aumento da qualidade dessas sementes, como já foi dito, porque é essa parte que vai definir se vai ter uma boa germinação no futuro ou não. Então, basicamente, sementes passam por essas etapas, né, de limpeza e secagem, separação, tratamento e secagem, a embalagem e o armazenamento. E com isso também é bastante importante ficar atento ao teor da umidade na hora da colheita, que o teor de umidade acima de 15% pode causar danos excessivos. Com isso também, a secagem ao sol é muito praticada com a cultura do milheto, porque eles conseguem deixar a cultura ainda em campo até chegar à umidade de 12%, mais ou menos, que é a umidade segura para a colheita, para o beneficiamento. Bom, o armazenamento do milheto, ele tem algumas opções para ser feito. Uma delas é que ele pode ser armazenado a granel, no qual vai ser armazenado em silos, né? No qual esses silos eles têm que estar apropriado para receber esse grão. E também é importante ressaltar que nesse tipo de armazenamento é um armazenamento que pode durar por muito tempo, porém deve-se haver um cuidado na questão da manutenção do armazenamento, do silo, porque esse tipo de armazenamento, ele deve ser feito em locais, esse tipo de armazenamento, no caso, o tipo de armazenamento do milheto, né? Ele deve ser feito em locais que tenham uma boa ventilação e também que o ambiente seja protegido, né? Caso chova ou coisa assim do tipo. E também ser protegido contra ratos, contra insetos. Também tem a opção do bag, de ser armazenado em bags, como mostra na imagem. E também tem a opção de ser armazenado em armazéns, no qual ele vai ser armazenado em sacos. Muitas vezes são em sacos de papel multifoliado, que tem essa opção de ser, de, de, de ser pilhado, e também tem essa opção que eu acredito que geralmente é a que contém o papel multifoliado. Nesse tipo de armazenamento,
que é o saco, esse saco ele tem que conter uma etiqueta, na qual essa etiqueta tem que conter algumas informações sobre a semente que foi adicionada nele, né? Quando esses sacos eles são fechados ali com a máquina de costura, é feita a etiqueta, no qual ela vai conter algumas informações, sendo ela cultura e a variedade, que é o grão, também a classe dessa semente, a instituição que foi produzida, né? No caso, tem que conter o nome, o endereço e o selo em si. O número da etiqueta também é importante ser colocado. A porcentagem de germinação, de pureza e também da pureza genética. E a data do lote, o conteúdo líquido que possui essa semente e também a porcentagem de umidade quando ela é embalada, né? A etiqueta é uma parte bem essencial, porque ela é importante como um registro do lote, né, dessa semente. Esse registro é no qual que ele vai acompanhar cada recipiente, vamos dizer assim. Ter uma boa qualidade, uma capacidade de germinação alta, vai ser bem melhor para ser conservado e para no futuro, né, o abastecimento dessa semente. E frequentemente também o armazenamento, né, no qual quando se for preciso armazenar por muito tempo, por anos, por exemplo. A limpeza e a separação ela também contam bastante nessa questão do armazenamento, principalmente elas vão ser baseadas na questão do tamanho, que vai contar com o comprimento, a largura, a espessura. Isso também conta na questão da densidade, na forma dessa semente, na textura da superfície e também na cor. E também tem alguns outros fatores que podem ser relacionados na questão na hora que for fazer essa limpeza e a separação dessa semente, né? Também é feito a separação de materiais que vão ser indesejáveis, no qual eles vão utilizar uma máquina apropriada para fazer esse processo. E também tem a diferença, né, entre os materiais que vão ser desejáveis e os materiais que não são, que são indesejáveis, na verdade. No qual isso vai ser observado nas propriedades que vão ser exigentes. Na questão de separar os indesejáveis, eles devem ser feitos com cuidado, por conta que tem que ter máquinas apropriadas para fazer esse tipo de processo, né? Então, assim, em resumo, a cultura e a variedade da semente, elas vão desempenhar um papel fundamental quando for fazer o armazenamento desses grãos. Também vão influenciar as técnicas, né? As técnicas que vão ser utilizadas as técnicas que vão ser utilizadas para ser feito a conservação, na conservação que os agricultores eles vão ser, verdade, sim, as técnicas no qual elas vão ser utilizadas para fazer as estratégias de conservação que vão ser adotadas por todos os agricultores, né? Que isso não ocorre só aqui no Brasil, ocorre por diferentes partes do mundo. Então, essa diversidade ela vai ajudar a preservar a biodiversidade agrícola e também, com isso, ela vai promover uma prática agrícola que vai ser sustentável para fazer esse armazenamento e ter uma excelente semente, né? Bom, em questão da logística, então, de todo esse processo. Ali na colheita, ali, a gente já viu o maquinário
precisa ali, que é necessário para a gente conseguir colher, né? E aqui no pós-colheita, o que a gente vai precisar? A gente vai ter ali então a colhedora na colheita, ou então um trator com uma ensiladeira, e ali do lado ali, então a gente já vai ali com um trator, se a gente estiver falando de grãos, um trator ali já com a bazuca ou um caminhão do lado para poder armazenar esse grão temporariamente e aí ser levado para um silo, ou para um secador, ou para um UBS, aí vai depender da finalidade da estrutura ali de cada região, de cada local ali. E então, ou então, se a gente estiver falando do milheto plantado ali para silagem, né? Então ali como a gente pode ver, cada logística vai depender do objetivo ou da função que esse milhete foi plantado. Se ele foi plantado ali para os grãos, então a gente vai precisar de um caminhão ou de uma estrutura graneleira ali para a gente conseguir transportar esse grão. Se a gente estiver falando de silagem, então a gente vai precisar ali do trator com uma carreta atrás, o trator já vai estar com a ensiladeira já vai estar jogando dentro de uma carreta, ou então um caminhão do lado ali, que a gente vai conseguir ali transportar essa silagem, esse material que está sendo colhido e triturado ali pela ensiladeira. E aí depois então que esse grão, se a gente estiver falando de grão, depois que esse grão foi transportado para um secador ou para uma UBS, depois dessa estrutura, para onde que ele vai? Ou como ele é levado para o seu destino final. Se a gente estiver falando ali de semente, então, a semente vai estar ensacada, né, ou em sacos ou em bags, vai depender também do jeito que ela foi armazenada ali, da estrutura do local. Então ali vai ser levado esse saco para o caminhão vai conseguir então transportar essa semente na sacaria ou nos bags para determinado local, para as revendas ou para onde ele for transportado. E se a gente estiver falando de semente, então, como toda semente, seria importante, dependendo do tempo que esse material vai ficar ali dentro do caminhão, um caminhão refrigerado na temperatura ideal ali para o transporte, para permanência ali do vigor da germinação da semente. Então, um caminhão refrigerado ali para poder manter essas condições ideais ali para a semente. Se a gente estiver falando de grão, a gente vai transportar então ali num caminhão mesmo até o seu destino final, seja levando para um porto ou para uma fábrica de ração, por exemplo, ou alguma coisa assim. E aí, quais são os produtos aí que a gente vai ter advindos do milheto? Como a gente já falou também, o principal ali é para ração animal, então o consumo animal é o maior objetivo ali para o cultivo do milheto, tanto ali para aves, para ruminantes ali, para bovinos e para suínos, a gente vai ter ali a presença do milheto na ração de cada um. O milheto, então, ele vai ser uma fonte proteica, né, uma fonte proteica energética, como o milho, a gente pode até substituir parte do milho por milheto. Então, geralmente o pessoal fala de substituir cerca de 50% do milho por milheto. O que vai ocasionar essa mudança? Consequentemente, um barateamento dessa ração pelo custo de produção e de compra do milheto ser mais barato do que o do milho, então acaba que barateia essa ração, esse alimento. O milheto ali, ele vai ter ali na sua estrutura grande parte de vitaminas do complexo B, ele é muito rico em ferro, também em fósforo, então ele vai trazer aí todas essas vantagens para a ração, para esses animais aí. Outro produto, como a gente já citou também, é a silagem ou a forrageira. A silagem ali ela vai ter consequentemente, ela vai ter um preço mais em conta também, mais barato, por essa questão da produção do milheto ser mais barato mesmo. Então acaba que a silagem ali, essa produção e fornecimento
desse tipo de alimento para os animais acaba sendo mais barato do que de outras estruturas, como se fosse uma silagem de milho, por exemplo. E ele também pode ser oferecido ali para os animais como uma forrageira, um material verde, que aí também vai ter todos esses benefícios aí já citados. Ele também, como já foi dito, pode ser utilizado no pastejo ali dos animais, então é uma ferramenta, um objetivo aí que ele pode ser produzido. A gente tem ali várias BRS produzidas pela Embrapa ali, 1501, por exemplo, que ela é utilizada ali como alimentos, sim, em pastejo para os animais. Então, aí são formas diferentes aí de fornecer esse alimento aí para os animais. E aí ele também pode ser usado ali para palhada e adubação verde, né? A gente vai ter ali, então, todos os benefícios dessas duas ferramentas aí, a palhada e a adubação verde para o solo, para a próxima cultura. A gente sabe que o milheto ele tem um sistema radicular bem profundo, então a gente vai ter essa vantagem aí de uma maior estruturação do solo por essas raízes mais agressivas. Outra ferramenta aí da adubação verde, a gente vai ter ali grande produção de palhada. É importante ressaltar que para isso a gente precisa escolher as variedades aí e as cultivares que vão ter essa maior produção de material verde, de palhada, matéria seca, para conseguir agregar isso ao nosso solo ali, caso ele seja plantado com a função de adubação verde. Então aí vai ter todo esse fornecimento de palhada, consequentemente matéria orgânica, uma melhor estruturação do solo com micro-organismos e um melhor fornecimento de nutrientes aí para as próximas culturas e para o solo. Isso que é muita vantagem aí, como já é estudado em vários experimentos. E aí outra função aí que a gente vai ter do milheto vai ser a questão da alimentação humana. Não é tão comum aqui na nossa região, em Mato Grosso, mas em algumas regiões é comum, principalmente em questão de regiões com maior déficit hídrico. A gente vai ter uma plantação maior de milheto, por ele ser mais resistente a essa seca e tudo mais. E aí a gente consegue então ver esse milheto sendo utilizado na alimentação humana aí. Pode ser utilizado em questão de farinha, produção de farinha do milheto, e essa farinha aí ela vai ser utilizada para a produção de pão, de biscoito, de bolo, advinda aí desse milheto. Outra forma seria o milheto cozido, né? Ele é cozido, refogado, muito utilizado em saladas, né? Então dando aí um aspecto diferente a esse tipo de alimento. Ele também pode ser usado em algumas bebidas. Tem regiões lá como na África que tem uma produção maior ali de milheto. Eles fazem até cerveja utilizando o milheto. Uma cerveja é a base de sorgo e de milheto, então ele vai ter ali essa composição do milheto aí na bebida também. É uma cerveja mais artesanal. Aqui são as referências que nós do grupo 3 utilizamos para fazer essa última etapa. E eu queria agradecer pela atenção de todos, que todos possam ter aprendido aí com essa apresentação, então, sobre o manejo e o cultivo da cultura do milheto. Muito obrigado a todos.